Você pode estar quebrado e nem perceber. Meu avô paterno dizia: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que ele queria dizer é que, na verdade, por fora parece que tudo está bem, mas no nosso interior há grandes problemas que precisamos resolver. São rachaduras silenciosas e invisíveis que escondem debilidades, que mais para frente se tornarão grandes e trarão grandes dificuldades para as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Deus ele sonda o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, as nossas inquietações. O vaso de barro é o símbolo da nossa vida. Mostra que somos frágeis, que somos incapazes e mostra que o tanto que nós precisamos ser completamente dependentes do oleiro. E existe um grande detalhe que muitas vezes a gente ignora, que um vaso de barro ele pode parecer inteiro por fora e ainda assim estar comprometido por dentro. Pequenas rachaduras, grandes coisas que estão escondidas em pequenos detalhes, que lá na frente trarão grandes problemas. Vão enfraquecendo a nossa força, trazendo problemas para nós, e é aí que nós vemos a grande dificuldade. Eu não sei você, mas eu, certa vez, tive em casa um copo de plástico que parecia que era perfeito, mas ao colocar a água dentro dele, havia um pequeno vazamento e a água aos poucos ia se esvaindo. E quando eu olhei esse copo, a primeira vontade que eu tive foi de jogar o copo fora. É assim que muitas vezes nós nos portamos. Nós, por nossas debilidades, queremos desistir, parar, mas em nenhum momento nós percebemos o quanto que Deus valoriza cada um de nós como vaso. Deus ele não vai te descartar, Deus não vai jogar você fora, mas Deus vai tratar as suas fragilidades. Por isso que é importante você depender completamente do Senhor em cada detalhe da sua vida. As rachaduras silenciosas são perigosíssimas, trazendo grandes transtornos para a nossa vida. E como nós percebemos que elas são silenciosas, nós temos a necessidade de tratá-las. Uma rachadura perigosíssima para a sua vida é o ódio. O ódio quase nunca é algo grande, não parece ser perigoso. Ele começa com uma simples ofensa, mas aos poucos ele se torna uma raiva, se torna uma mágoa, até se tornar um ódio. Você deve estar passando por alguma situação, ou já passou por alguma situação, que começou com uma pequena ofensa. E que se você não tratou essa rachadura da ofensa, logo ela vai se tornar um grande ódio. Por isso, preste muita atenção quando as pequenas ofensas começam a aparecer na sua vida. Quando alguém fala alguma palavra para você e você se sente ofendido e não trata isso, lá na frente pode se tornar um grande ódio. Uma outra rachadura que traz grandes problemas para nós é a rachadura do orgulho. Porque muitas vezes nós olhamos o orgulho somente sobre a questão e da ótica da prepotência e da soberba. Na verdade, isso é orgulho. E o Senhor, ele abate aqueles que são soberbos. Porém, há situações na nossa vida que nós usamos uma falsa humildade para mostrar que não somos orgulhosos. Na verdade, a rachadura do orgulho ela pode se esconder atrás de coisas que parecem que são boas, mas na verdade são rachaduras que começam silenciosas e invisíveis. Você quer ver se você tem uma falsa humildade? É quando você não reconhece que você precisa ser ajudado, por exemplo, passando por situações de dificuldade e não vai pedir ajuda dizendo: se eu pedir ajuda, o que vão pensar de mim? Isso, na verdade, é uma falsa humildade. Assim como a soberba pode levar alguém à ruína e à derrota completa, a falsa humildade também pode levar um homem a ser destruído. E não só prejudicar a ele, mas também a sua própria família. Quantas vezes você tem a oportunidade de pedir ajuda a alguém e você decide não pedir
por uma falsa humildade, ou na verdade por um orgulho que está escondido e não deixa de ser uma rachadura. Então o orgulho, ele é sim uma rachadura, tanto para a parte da soberba quanto para a falsa humildade. Mas uma outra rachadura que ela também muitas vezes muda de nome para sermos escondidos ou para não mostrar que temos debilidades é a rachadura da inveja. Às vezes você não se considera alguém invejoso, alguém que deseja algo do outro, mas você se compara. Você vive de comparações. A inveja é uma outra rachadura silenciosa. E nós, muitas vezes, para não dizer que somos invejosos, para não mostrar a nossa debilidade, passamos a nos comparar com outras pessoas, trazendo grandes problemas para as nossas vidas. Deus te fez único, com um DNA único, uma personalidade única, justamente porque você não precisa ter a necessidade de se comparar com os outros. Uma outra rachadura que é invisível aos olhos humanos, muitas vezes, é a fofoca. Ela é destrutiva, destrói amizades, separa pessoas e os relacionamentos vão se tornando cada vez mais tóxicos, inclusive dentro da igreja. Você precisa blindar o seu coração e se guardar quando você perceber que na sua vida a fofoca tem se tornado comum, porque é assim que muitas vezes ela começa, com algo invisível, uma rachadura pequenininha, um comentário que não tem problema, daqui a pouco o seu coração se torna tão insensível que você se vê no meio de muitas e muitas fofocas. Essa é uma cultura diabólica que traz grandes problemas para famílias, para a igreja, para amigos, e muitos relacionamentos são desfeitos por conta dessa rachadura que parece não ter problema. Então que você possa se guardar de ter esse problema, detectando no seu coração se ainda há rachaduras invisíveis da fofoca. Outro ponto importante a se falar é que existe uma rachadura que, às vezes, no vaso de barro, é vista apenas como um comentário no momento do sofrimento. Mas, na verdade, o nome dessa rachadura é murmuração. Quando nós deixamos a murmuração entrar no coração, nós começamos a reclamar de todas as coisas. Reclamamos de esposa, de filhos, de marido, de irmãos. Nada tá bom. E quando a murmuração entra no coração, a generosidade passa a estar longe. E aí não há mais ferramentas de gratidão. A murmuração, ela traz grandes problemas. Endurece o coração, impede você de enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por ser assim, ela acaba transformando ambientes que eram ambientes de extrema bênção de Deus em ambientes que passam a ser cheios de reclamações, murmurações e problemas. Então, é importante nós percebermos que pequenas rachaduras, elas são invisíveis de início, mas na verdade, elas vão se transformar num grande problema. Todas começam pequenas, quase imperceptíveis, mas no final, elas vão trazer transtornos que são extremamente altos. E nós precisamos começar a perceber que isso tudo atrapalha a estrutura do vaso. Certa vez eu fui atender um homem que ele veio falar para mim que ele não sabia como ele conseguiria se libertar de um problema que ele tinha no coração com relação ao ódio. Isso tudo parecia para ele que não tinha como ser resolvido mais. Mas o problema não é quando esse ódio brotou e fez com que ele tivesse consciência do que estava acontecendo. O problema foi quando lá atrás ele não tratou a pequena ofensa que entrou no seu coração. Agora, eu estava diante de um homem extremamente revoltado com a vida, consigo mesmo, e se sentindo incapaz de vencer o ódio. Naquele momento, o desejo que eu tive foi de trazer ele para a realidade, mostrando que quando nós confiamos em nós mesmos, nós cada dia mais somos incapazes de perdoar ou de trazer para a nossa vida um novo estágio, uma nova estação. E eu comecei a acompanhá-lo, tirando dele o foco do problema e levando ele a entender que, assim como aquele que ele não conseguia perdoar, ele também era um vaso de barro. No decorrer dos meses,
depois de alguns atendimentos, tempo de mesa, ele entendeu que ele precisava se voltar mais a Deus, ler mais a palavra de Deus, orar mais, e eu pude acompanhá-lo nesse processo. E quando ele conseguiu se libertar daquele ódio, eu vi claramente que pequenas rachaduras trazem grandes problemas. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele é o nosso oleiro, que começa a curar e transformar cada uma dessas rachaduras em um novo estágio do vaso de barro. Então não perca a oportunidade, seja lá qual for a rachadura que está na sua vida, seja a murmuração, seja a fofoca, seja as comparações, seja a inveja, seja o ódio, seja o orgulho, que você possa se permitir chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais estar assim, eu preciso de ajuda. E mesmo que o processo traga dor a você, se permita viver esse processo para que Deus possa curar cada uma das pequenas rachaduras que se tornaram grandes na sua vida. Eu não sei quais delas estão te incomodando hoje, mas o que eu sei é que o oleiro tem capacidade de transformar essas rachaduras em processos de cura para transformar a sua vida e transformar a vida de outros. Eu quero te dar um conselho nesse momento. Você precisa se encontrar com o oleiro. E quando você se encontrar com o oleiro, peça ao Senhor de maneira muito clara: Senhor, mostra para mim os detalhes da minha vida que eu ainda não estou vendo. As rachaduras invisíveis, silenciosas, que estão me fazendo fugir da sua presença. Entregue tudo ao Senhor, porque Ele, como oleiro, é capaz de te revelar tudo aquilo que está errado, não para te envergonhar, mas para poder curar a sua vida. Confie nisso. Um vaso inteiro não é um vaso perfeito, é um vaso tratado. E o Senhor deseja examinar o seu coração para trazer para você cura em lugares que nem mesmo você está enxergando. Por isso, se essa mensagem falou com você, se lembre, Deus ainda está trabalhando em você. E aquilo que parece uma rachadura invisível pode ser transformada para que você possa abençoar os outros. Se esse vídeo falou ao seu coração, você pode compartilhar ele com um amigo, com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Também curta esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente impactado por tudo que Deus tem feito na sua vida.